aqui estamos. Veremos também uma entrevista papo do João Castelo Branco com o Andréas Pereira, analisando o trabalho de Paulo Souza no Flamengo. Não analisando muito bem, não. Era... Não fala. Não, só um... Ah, Como chama? Um spoiler. a dicasinha. Vamos falar também do sorteio dos grupos da Champions, tem grupo da morte. Muito assunto pra você, Antero. Boa noite. Boa noite. Estamos hoje mais cedo, já estivemos aqui hoje na madrugada, estamos aqui agora também no final do dia, fechando esta quinta-feira. E hoje não tem que enrolar, não tem palpite, né? Palpite é amanhã. Hoje é amanhã. Então vai logo, amanhã. Começa logo. Vamos começar com a Copa do Brasil, então. O que você acha? Tá, pode ser. Então vamos nessa. Pode ser. Ainda a repercussão da Copa do Brasil, tivemos a vantagem do Flamengo, empate entre Fluminense e Corinthians. Os goleiros fizeram a diferença nesta primeira perna da semifinal da Copa do Brasil. Veja aí com Vladimir Bianchini. Não foi por falta de tentativas que os mandantes São Paulo e Fluminense saíram decepcionados nas semifinais da Copa do Brasil. Os goleiros de Flamengo e Corinthians foram protagonistas nos jogos de ida. No Morumbi, o time de Rogério Ceni atacou bastante, mas faltou capricho. Das 26 finalizações realizadas, apenas 6 acertaram o alvo. Além disso, Santos estava em uma noite inspirada, fez 5 defesas e sofreu somente um gol. Já o rubro-negro foi letal. Com apenas 7 finalizações, acertou 4 vezes o gol e venceu por 3-1. E o Flamengo é mais efetivo, né? O Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso, né? Tem poucas finalizações, transforma em gol, porque como todos vocês reconhecem, um ótimo time. E nós fomos letais nas jogadas criadas e defensivamente nos posicionamos muito bem, novamente. O goleiro Jandrei, que foi contratado para suprir uma carência antiga do São Paulo, fez apenas uma defesa na partida. Já no Maracanã, um velho conhecido da torcida brilhou no gol corintiano. Cássio levou 2 gols, mas fez 2 defesas espetaculares e salvou a meta corintiana em outra oportunidade. Foram 14 finalizações do Fluminense no empate por 2-2. Sai satisfeito pela dedicação, pelo empenho. Eu acho que há 2 pontos, né? A gente ter mais atenção no começo do jogo, no começo do segundo tempo por ter tomado os gols, mas a dedicação e empenho de tentar buscar o resultado até o final, até a última bola, a determinação, Guedes, todo mundo, empenho de dedicação. Acho que isso é o Corinthians, isso é o grupo, o elenco. Das 9 finalizações que o Timão fez na partida, 2 foram no alvo e o goleiro Fábio não fez uma defesa na partida. O sistema defensivo não está pior hoje, ele está melhor. A gente defende melhor que defendia antes. Antes hoje, por exemplo, assim como o Curitiba, eles tiveram 2 bolas, fizeram 2 gols. Contra o Curitiba, eu acho que deram 2 ou 3 finalizações no gol e saíram 2 gols. O sistema defensivo como um todo, ele está se comportando bem. Fluminense e São Paulo precisam colocar o pé na forma e torcer para que os goleiros estejam em uma noite inspirada, se quiserem buscar a classificação fora de casa. Antero Greco, você que não foge de pergunta, na lata, Não. qual semi os goleiros foram mais importantes? Qual semi? Talvez no Rio. No Rio. 2 defesas muito difíceis do Cássio. E também porque o Corinthians teve de sair da desvantagem 2 vezes para chegar ao empate. O Santos foi bem, né? Mas o Flamengo estava em vantagem. Manteve a vantagem, ampliou a vantagem, mesmo depois de ter levado o primeiro gol, ou o único que ele sofreu. Então, para a garantia do resultado, acabou sendo o Cássio. Mas, falando do Maracanã, teve gente que achou que o Fábio falhou no segundo gol. O gol que a gente está vendo agora do Roger Guedes. Não falhou, né? Não, é o que a gente falou ontem, foi muito rápido. Chute cruzado, né, na entrada da área. Às vezes o goleiro consegue pegar, mas olha, tinha um monte de gente na frente, ó. A virada, até tinha o zagueiro, nós falamos, era o Nino quem estava, se discutiu se errou, se não errou. Não vejo como falha do goleiro, não. E, assim, nós destacamos defesas bonitas, importantes, do Cássio e do Santos, né, sobretudo, mas tanto um quanto o outro, né, tanto um tricolor quanto o outro, e o Bianchini colocou isso bem na reportagem,
não foram assim tão precisos em suas finalizações. O Fluminense dominou, criou algumas oportunidades, mas também não foi aquele Fluminense que nós já vimos recentemente no Campeonato Brasileiro ser mais incisivo. E o São Paulo, também discutimos ontem, não é aquela coisa só, criou 26 chutes a gol, mas quantos de fato foram perigosos? Isso ele destacou, foram poucos. Né? E dos poucos, vários morreram em defesas do Santos. E uma na trave. E uma na trave. Então, faltou ao São Paulo não é apenas o criar em quantidade, é em qualidade. E é isso que fez o Flamengo. O Flamengo, eu não vejo absolutamente nada de anormal no que fez o Flamengo no jogo contra o São Paulo. O Flamengo criou menos do que ele costuma fazer em partidas, regularmente, porém, continuou sendo assim, preciso, sabe, certeiro. E isso também é ingrediente, isso também faz parte da receita de um time vencedor. Eu ouvi uma frase, a gente está vendo ali o gol que o São Paulo tomou, o segundo gol do Flamengo, né? Eu ouvi uma frase de um São Paulino. Qual foi? Se o Santos fosse o goleiro do São Paulo, o resultado seria outro. Talvez o Santos chegasse dando um socão naquela bola ali e não sobraria para o gol do Gabigol. No terceiro? No segundo. No segundo, pode ser. Não, o terceiro foi do Cebolinha de fora da área. No segundo, pode ser. Talvez esse aí, no caso, faltou o Jandrei dar uma muqueca na bola assim para ela ir mais longe. No entanto, apesar da frustração que há para o torcedor são paulino, o fato é que foi um jogo de um time que tentou superar-se, um time que eu tenho feito elogios, porém também faço restrições, ainda é um São Paulo aquém daquele altura de sua história vencedora. E do outro lado tem um time, puxa vida, que sabe o que quer e como chegar e como fazer. Jogadores se entendem, jogadores têm qualidade, pode eventualmente ter um desempenho um pouco abaixo daquilo que a gente está acostumado, que foi o que aconteceu contra o São Paulo, um pouco abaixo, não estou dizendo que foi ruim, que foi um Flamengo reativo, medroso, que sei o quê, nada, um pouco abaixo, porém inteligente. Fez um gol, esperou o São Paulo vir, segurou, não correu grandes riscos, como a gente está falando desde ontem, quando fez o segundo gol, levou um, não se abalou, fez o terceiro e boa noite, Oswaldo, como dizia um amigo meu. E por falar no Flamengo, a situação do zagueiro Davi Luiz é motivo de preocupação no rubro-negro. As informações com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O elenco do Flamengo de folga nesta quinta-feira. Descanso dado pelo técnico Dorival Júnior depois da vitória de 3-1 sobre o São Paulo no Morumbi. Vaga encaminhada para mais uma decisão da Copa do Brasil. Mas há uma preocupação com o zagueiro Davi Luiz. 35 anos, saiu no intervalo do jogo no Morumbi. Foi substituído pelo Fabrício Bruno. Sentiu um mal-estar, disse que não tinha como continuar para a comissão técnica e há uma suspeita de que ele está com hepatite viral. O Flamengo ainda busca um diagnóstico mais preciso. Exames no zagueiro nesta quinta-feira. Devem continuar mais exames nesta sexta-feira para saber de fato que o zagueiro tem. E aí ele vai ser encaminhado para algum tipo de tratamento, se assim for o caso. O Davi Luiz, ele tinha um cansaço também, não dormia muito bem, chegou a ter dores de cabeça, passou por alguns exames, não detectaram nada grave com o jogador, por isso ele foi para a partida no Morumbi. Então, Davi Luiz sendo submetido a esses exames para saber se ele pode jogar as próximas partidas, inclusive o duelo contra o Vélez na Argentina na próxima semana. O jogo do fim de semana contra o Botafogo, provavelmente já ficaria fora. Dorival Júnior vai segurar vários jogadores. O time do Brasileiro, o time alternativo, tem disputado bem a competição, porque força máxima mesmo na quarta-feira, Vélez Sarsfield na Argentina, semifinal da Libertadores. É isso, você vai ver esse jogo aqui. Agora o jogador do Fulham, Andrés Pereira, em entrevista exclusiva à ESPN, comparou os trabalhos de Dorival Júnior e Paulo Souza no Flamengo. Olha só. Você gostaria de ter ficado mais? Gostaria, claro, quem não gostaria de ficar no Flamengo? Um clube fantástico, me senti muito bem lá, mas eu tenho sonhos ainda aqui na Europa e eu tive a oportunidade de vir aqui pro Fulham, então quem sabe aí no futuro, quando eu alcançar essas metas aí, eu posso voltar pro Mengão.
naquela época, você acha que se o Dorival tivesse chegado um pouco antes, teria sido diferente alguma coisa? Eu acho que poderia ter sido diferente. O Dorival, desde o primeiro dia que ele chegou, ele já falou para mim bem claro que ele queria que eu ficasse. Então, foi uma sensação assim, ele já me deu de paz, sabe? De ficar tranquilo e que eu comecei a jogar melhor também. Então, eu acho que poderia ser assim, que poderia ter sido diferente se ele tinha chegado desde o início da temporada. Mas, infelizmente, ele chegou só no finalzinho. Passei ali 2, 3 semanas com ele, que foram 3 semanas incríveis, mas... Com o Paulo Souza, no fim, não estava tão legal? O Paulo Souza foi um pouco mais difícil. Ele é um ótimo professor, mas não pensava da mesma forma que eu pensava de futebol. E aí pode, assim, coincidir que as mentes não batem, então pode ser mais difícil. Mas eu respeito o trabalho dele, ele sempre me respeitou também. Mas com o Dorival tive essa conexão assim, que já desde a primeira conversa já sabe que é a mesma cabeça, a mesma forma de pensar, de jogar, então aí fica mais fácil. Tá, e o Fulham vem bem, né, no campeonato inglês. O Andreas acabou trocando o Manchester United pelo Fulham, que é o 7º colocado na Premier League. E o que ele fala, imediatamente a gente fica pensando, será que outros jogadores do elenco têm a mesma visão dessa troca do Paulo Souza pelo Dorival? Porque a chegada do Dorival parece que mudou muito a postura do Flamengo, né, Antero? Evidente. E com os mesmos jogadores. Então não tem gente aí diferente, talvez um ou outro, não, né? Mas... o que se notava era, talvez ficando nas palavras do Andrés, é que não estava dando liga. Né? E é interessante isso, como às vezes um clube demora para perceber. E nós aqui, do lado de cá, frequentemente defendemos, não, a permanência de um técnico tem que desenvolver um trabalho, aqui é a cultura do Brasil, não dá tempo para um treinador ficar, logo vamos mudar e tal, blá, blá, blá. Isso a gente tem muito disso. Eu falo, gente, estou mesmo colocando aqui pro nosso lado de cá. Só que tem vezes que não dá certo um técnico, não dá liga, não adianta ficar esperando 1 ano, 2, 3, porque vai ser desastroso. Era o caso do Paulo Souza. Começou ali, vamos ver, tal, dá um tempo para o cara trabalhar. Eu faço sempre o seguinte, em começo de ano, vamos esperar 10, 12 partidas, um pouquinho mais, que normalmente é o tempo do estadual, para ver como um time se comporta com um treinador, se ele acabou de chegar. Depois dá para ter uma avaliação, e dá para ter essa avaliação no Flamengo, que o trabalho do Paulo Souza não ia render, não ia evoluir, não ia para frente. Né? E pronto, e a direção ainda tentou mais um tempo para não ser taxada de impaciente, de cometer erros comuns aqui no Brasil. Chegou um momento que os caras olharam. E aí conta o dia a dia que nós não temos. E o dirigente tem de ter. É a vivência, perceber como os jogadores reagem à conversa do técnico, como é o ambiente no treinamento, nas viagens, nas concentrações, coisas que nós não temos, nós, os jornalistas hoje, não temos condições. Aí entra o que é importante, a sensibilidade do dirigente. Talvez até uma conversa com os jogadores, né? O que vocês também, mas é claro, isso os líderes do elenco. Mas isso faz parte, claro. Isso faz parte do trabalho de um patrão, de um dirigente, de um diretor. Vem cá, Edu, como é que tá o negócio aí? Tá tudo bem? Tá legal, eu tô gostando do Sport Center. O Júnior aí tá indo bem no Sport Center. Tá de volta depois das férias, 30 dias. Mas é isso que tem de fazer. Você chegou à conclusão que não estava rendendo o trabalho do Paulo Souza. Pronto, veio o Dorival, que é conhecido pela sua postura, pelo seu caráter, por sua capacidade, e não inventou nada no Flamengo, mas ele deu equilíbrio. Então se percebe que os jogadores hoje estão em harmonia com o técnico. E isso em qualquer trabalho funciona. Se um grupo não está em harmonia com o seu gestor, a coisa pode andar bem até um determinado momento, depois vai desandar. É o que estava acontecendo com o Flamengo. Flamengo que, se avançar mesmo, que é bem possível para a final da Copa do Brasil, pega o vencedor de Corinthians e Fluminense. E do lado do Timão, um trio de ataque tem sido decisivo em alguns momentos. Parece que está ganhando entrosamento. A Lili Nascimento conta quem são esses três. O empate no Maracanã saiu com gostinho de vitória para o Corinthians.
O Timão precisou correr atrás do prejuízo no começo do jogo, com um pênalti convertido por Ganso. E no início da segunda etapa, com esse gol bonito do Arias. Mas a retomada corintiana teve a participação de um trio que vem sendo decisivo em campo. Cada um com uma característica diferente, mas que aos poucos Vitor Pereira vem conseguindo extrair o melhor deles nas partidas. A começar pelo ídolo corintiano, o meia Renato Augusto. Ele marcou o primeiro do Timão depois de receber um bonito passe de Yuri Alberto. Depois que voltou de lesão, o camisa 8 deu uma outra cara para o time. Um Corinthians mais ofensivo e confiante. Se ele fosse mais novo também provavelmente não estava cá. Estava na Alemanha como esteve, mas ele tem muita qualidade, tem qualidade de decisão. Além de bola no pé, o meia tem um quê de líder em campo. Acalma e leva o time para frente em momentos turbulentos. Às vezes você toma um gol no início, aí muda tudo, quer mudar tudo que a gente programou. Então eu falei, continua igual, vamos jogar. Destaque também para Yuri Alberto. Depois de marcar 3 vezes contra o Atlético Goianiense, o camisa 9 ganhou confiança e vem ajudando o Timão. Depois de roubar a bola no meio de campo, conseguiu passar pela marcação e encontrar o Renato Augusto na área. Teoricamente, seria o Renato Augusto quem deveria passar essa bola para o atacante. Mas os papéis se inverteram no momento decisivo. Se tivéssemos ido a Fortaleza com esta equipa, hoje não tínhamos capacidade para responder ao Fluminense. Não tínhamos hipótese nenhuma. Tá, eu sei que tá faltando um nome nesse trio. E ele é o Roger Guedes, o atacante que vem colecionando polêmicas com a camisa do Timão, desde cobrança de torcedores até do técnico em coletivas. Já tem um tempo que o Vitor Pereira pede um Roger Guedes ajudando mais na marcação, não só lá na frente. E parece que os treinos aqui no CT vêm dando certo. O Roger também esteve bem, o Watson também. Depois as pilhas começam a falhar. Se eles foram essenciais para esse jogo de ida quente, claro que a torcida aposta todas as fichas para que o trio corintiano seja letal no jogo de volta na Neoquímica Arena. Se a gente entrar um pouco abaixo do que foi aqui, a gente vai sair derrotado. Daqui 3 semanas, então, o segundo capítulo dessa história, aí definiremos o finalista. Yuri Alberto, o Roger Guedes, mais jovens, o Renato Augusto, já mais veterano. Boa frase do Vitor, né? Se estivesse no auge da sua carreira física, estaria na Alemanha, como já esteve. Joga muita bola. Se o Corinthians avançar para a final, ao lado do Cássio, que a gente comentou aqui, a esperança do torcedor corintiano passa por esse trio, né? Passa. O Vitor Pereira está vivendo um processo muito comum aqui no Brasil. Os times vão sendo construídos ao longo da temporada e muitos alcançam um ponto ideal depois de vários meses, né? Nós temos o quê? Agosto daqui a pouco já acaba. Então temos ainda setembro, outubro e um pouco de novembro. Quer dizer, temos 2 meses e meio aí de temporada. Que coisa impressionante, né? Era para o time estar, pelo menos, digamos assim, com uma cara, sei lá, 3 meses atrás. Em junho, maio, depois de 3 meses de temporada, 3 ou 4 meses. Mas o próprio Corinthians também passou por mudança, começou com um treinador que era contestado, demorou um pouquinho para fazer a troca. E o Vitor Pereira, também estrangeiro, demorou um tempo para perceber qual seria o Corinthians mais equilibrado. Está encontrando agora, com a possibilidade de chegar a uma final e de brigar por um título. No Brasileiro também, não está descartado não, está ali, embora esteja hoje a 10 pontos do Palmeiras, mas não dá para abrir mão, não pode jogar a toalha, né? Nem o Corinthians, nem o Flamengo, nem o Atlético Paranaense, nem o Fluminense. E, entanto, eu concentraria a força agora, de fato, na Copa do Brasil. Né? O resultado fora de casa foi bom, foi muito bom, até pelas circunstâncias. Vai jogar em seu campo, porém o adversário também é forte, pode ocorrer um empate, aí a coisa vai para os pênaltis, né? Mas dá um pouco mais de alento para o torcedor do Corinthians perceber que seu time vai receber o Fluminense na volta vivo, com esperança. O Corinthians está mais perto da final
agora, depois desse 2-2, do que antes? Sim, nós tínhamos falado até. Se havia um time que tinha uma certa vantagem pelo todo e pelo momento, o Fluminense. Então o Fluminense deveria ter aproveitado este seu momento melhor. Daqui 3 semanas, ok, pode ser que o Fluminense esteja até melhor do que o Corinthians de novo, pode ser que o Corinthians suba, mas especificamente agora, pegamos um recorte, um momento mais sereno para o Fluminense. E acabou não conseguindo ter uma vantagem, vencer, enfim, ganhar, mesmo que fosse por um gol apenas de diferença. Então vai ser uma parada dura na Neoquímica. Intervalo ligeiro, Já? pouco mais de 1 minuto. Não, mas a gente não tá gosto. voltando. Deixa eu ver. Na volta tem o Palmeiras, prestes a fazer aniversário. O time vive grande momento no Brasileirão. Rapaz, é o aniversário daqui a pouco. E no Atlético Mineiro a briga é para se recuperar depois das eliminações e espantar a crise. Teve pressão de torcedor. Até já. É mesmo, hein? Falamos ao vivo 11h23. Daqui a pouquinho, quando o relógio marcar meia-noite, a nação palmeirense vai comemorar 108 anos dessa bela história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Todo mundo conhece ali a sede, né? O Allianz Parque, onde era o Parque Antártica, o Palestra Itália. Pompeia, Zona Oeste. Sim, e onde foi pertinho. fundada a Sociedade Esportiva Palmeiras? Vamos ver. Vamos ver. Com o Eduardo de Menezes. Muita gente não sabe. Praça da Sé. Senhoras e senhores, estou aqui no centro de São Paulo. Bem aqui com a esquina com a rua direita. O que eu estou fazendo aqui? Vocês sabem o que aconteceu aqui? Será que o povo sabe como a história aconteceu aqui? Aguardem, porque eu vou primeiro perguntar para a galera se eles sabem o que rolou aqui há muito tempo atrás. E por que esse local é tão especial. Vamos nessa. O senhor sabe o que era aqui? Essa loja hoje é de bolsa, mas o senhor lembra, sabe o que era aqui? Não lembro. Tem a ver com futebol. Isso aqui é um marco histórico do futebol. Não diga o que era a Federação Paulista de Futebol aqui? Olha, deu um chute, gostei do seu chute, mas não é. Não era. Você não acertou. O senhor sabe o que era essa loja aqui? Não. Tem a ver com um time, hein? Verde? É o time verde? Ih, será que ele está certo, hein? Não pode ser do Palmeiras, meu. Sou Será que sim ou não? Eu acredito que sim. Bom, então eu vou revelar esse segredo. O que é este local? Por que nós estamos aqui na Praça da Sé com a rua direita com o auxílio do Júlio, que vai revelar para o pessoal. Por que nós estamos aqui, Júlio? Aqui nesse prédio onde vocês estão vendo aqui mochilas e bolsas, onde funciona a loja das bolsas, no passado funcionava um palacete chamado Palacete Baruel. E o salão Alhambra, onde o Palestra Itália Palmeiras foi fundado, ficava bem aqui nesse local. O salão Alhambra, Edu, ele ficava aqui, ó, no 2º andar, bem na ponta do antigo prédio que tinha aqui. E houve um grande incêndio aqui em 1965. E aí em 66 o prédio foi condenado pela Justiça Civil, né, pela Defesa Civil, melhor dizendo. E aí o prédio foi demolido e subiram o atual. Então aqui, neste local, em 1914, no antigo Palacete Baruel, que ficava bem aqui nesse cotovelo, na esquina da rua direita, com a Praça da Sé, foi fundado o Palestra Itália Palmeiras, no 2º andar aqui, onde funcionava o Salão Alhambra. Muito bem, então agora, senhoras e senhores, a loja de bolsas. Vamos entrar na loja aqui, que é o seguinte, tudo bem, meu amigo? Vou ficar aqui do seu lado, que é o seguinte. Você, qual que é o seu nome? Damião. Damião, como é que é trabalhar na loja onde o Palmeiras foi fundado? Uma satisfação muito grande, né? Agora o detalhe é que você é palmeirense, né? De coração, hein? É uma satisfação enorme, porque aqui tem corintiano, São Paulino, Santista, mas só ele pode dizer, eu trabalho onde meu time foi fundado. Só eu que trabalho. Isso aí é nossa. Exatamente, e agora aniversário do Palmeiras, mais uma comemoração dessa história tão rica. Então vou pedir um favor até pro Júlio. Vem cá, Júlio. Ele que contou a história maravilhosa pra gente. Vamos cantar um parabéns Palmeiras? Vamos. Vamos junto, então vamos lá. Parabéns pra você nessa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Palestra, Palmeiras! Edu, o sorriso mais bonito do Brasil, Edu. E olha que interessante, nós temos aqui um colega de muito tempo aqui na SPN, palmeirense fanático doente. E lá, Palácio Baruel. Palácio Baruel.
no Salão Tá no nome, ele já veio com esse... História bem interessante, muito palestrino, não sabia disso, hein? Não sabia. Muito. Muitos motivos para comemorar esse aniversário de 108 anos. Já antecipo aqui os parabéns para toda a nação alviverde, que está por cima, né? Da carne seca, como se diz. Querendo o seu primeiro título de Brasileirão na era Abel Ferreira. É o título que falta. Tá com vantagem, tá próximo. Não, só continuar nessa toada. Ainda, mas exato. Está mais próximo que os outros, nesse sentido, sim. Sim, nós falamos aqui, né? Em algumas ocasiões, o Palmeiras vai tendo uma distância bem saudável em relação aos seus mais diretos perseguidores, o Fluminense, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, etc. e outros. Depende, evidentemente, só de si. Há 45 pontos em disputa, é muita coisa. Ele tem no segundo turno uma série de compromissos importantes contra rivais da parte de cima, sendo visitante. Começa agora neste final de semana já com o Fluminense, depois tem Bragantino, e não nessa ordem, mas tem Atlético Mineiro, tem o Furacão, tem Internacional. Então são inúmeros, acho que tem Botafogo também, são inúmeros os desafios do Palmeiras até o encerramento do campeonato. Porém, esse time, que é um excelente visitante, né, está dando uma respirada, embora tenha ficado fora da fase decisiva da Copa do Brasil, mas ganhando tempo e fôlego para, quem sabe, terminar a temporada com um segundo título. O primeiro foi o estadual, mas um título grande, importante, como é o do Campeonato Brasileiro. Libertadores à parte, é outro capítulo. Agora, essa do Salão Alhambra eu não sabia. Acho que muito jornalista. Quantos anos de jornalismo esportivo já? Um montão, daqui a pouco é 45. E você conhecia essa história? Não conhecia, de verdade. Interessante, né? Pode até ser uma falha minha, me desculpe, torcedor do Palmeiras, mas não sabia não. Né? No entanto, vice-versa, eu sei do Corinthians, que é lá foi no meu bairro, né? No Bom Retiro, nasceu lá no Bom Retiro. Mas, por exemplo, gostaria também, vou pensar nisso, né? Eu vou atrás dessa... Onde nasceram São Paulo, Santos, para ficar em times aqui do meu estado, né? E outros também. É uma coisa bacana, né? É a história, né? O que formou o nosso futebol, uma história muito interessante, né? Em São Paulo, especialmente os campos de várzea, né? Que ficaram no passado. Ainda temos várzea, mas não como era antes, que era realmente várzea de rio, né? Quando baixava o rio, o pessoal jogava. Eu sou do Bom Retiro, minha rua descia direto, descia da minha rua, morava na Tenente Pena, descia General Flores, saía, ela termina lá na várzea, né? O que era a várzea. E molecadinha, assim, nos 60 ali, a gente descia com a bolinha e os campos eram aquela cerquinha tradicional, pequenininha, né? A gente pulava a cerquinha durante a semana e ficava batendo bola nos campos de várzea. Como diz a música, que tempo bom que não volta nunca mais. Bom, fizemos nossa viagem no tempo, vamos voltar para o presente agora com... E o presente nos diz o que agora? O líder Palmeiras visita o vice-líder Fluminense, jogão de bola neste sábado pelo Brasileirão. O Vinícius Nicoletti conta como o Abel Ferreira sempre tem um plano. Vamos ver se ele revela um pouco do plano. O nosso Vinícius Nicoletti é o repórter. Pela segunda rodada consecutiva do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira teve a semana de treinamento para trabalhar o time. Professor, como você disse, conseguiu, né, treinar nossa equipe essa semana. É muito importante isso para o futebol brasileiro, que não é fácil. Não queríamos, né, ter essa semana aberta, que a gente fala, mas aconteceu. Então, procuramos trabalhar bastante. Novamente, o treinador do Palmeiras poderá contar com força máxima. Todos os principais jogadores à disposição. E assim, escalar o time que é considerado titular. Uma formação que começou nesta temporada 6 vezes e nunca perdeu, com 3 vitórias e 3 empates. Palmeiras também defende uma invencibilidade no Campeonato Brasileiro, fora de casa. Única equipe que ainda não perdeu como visitante. Aliás, em 26 jogos fora de casa nesta temporada, Palmeiras teve apenas 2 derrotas. As duas para o São Paulo, uma na final do Campeonato Paulista, a outra nas oitavas da Copa do Brasil. Mas no confronto contra o Fluminense, Palmeiras não vence fora de casa desde 2017. Nesse período, 4 jogos, com 3 vitórias do Tricolor e o empate. É uma equipe que trabalha muito a bola, gosta de ficar muito com a bola, né? Estamos preparados para ir lá no Maracanã e poder fazer um excelente jogo.
O Cuca invadiu o nosso programa antes da hora, mas agora é sua hora, Cuca. A gente vai falar do Galo, que depois de 2 eliminações não tem visto a crise ficar longe do clube, não. Duda Gonçalves. O Atlético segue a preparação para encarar o América no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro em um duelo direto pelo G6, já que os times estão próximos na tabela com apenas 4 pontos de diferença. O time alvinegro com mais pressão vinda do seu torcedor, depois do protesto da sua maior organizada ontem na cidade do Galo. Jogadores como Hulk, Eduardo Vargas e também Nathan Silva foram alguns dos parados na chegada ao centro de treinamentos. Da comissão técnica, o técnico Cuca desceu para conversar com os torcedores, assim como o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, para dar explicações. Os jogadores do Atlético assimilaram bem a manifestação da torcida, até por ser de forma pacífica. Mas hoje, Hulk pediu apoio do seu torcedor. A gente pede essa confiança dos torcedores, que a gente trabalha pra caramba, entendeu? Não é falta de vontade. Todo mundo quer estar no seu melhor momento, todo mundo quer estar ganhando, entendeu? Poxa, então quem que não quer viver o que a gente viveu ano passado? As vitórias, as conquistas, né? Todo jogador chegando aqui leve, feliz, sabe? Então a gente está chegando numa pressão muito grande e a gente sabe que a gente tem que dar resultado logo, porque o time é muito bom, os jogadores são muito bons, o elenco é forte, o grupo é muito unido, o grupo é muito respeitoso. E a gente fala assim, poxa, a gente está fazendo de tudo para voltar a ganhar. Eu não digo ganhar jogos, ganhar títulos, comemorar. E a gente sabe que esse ano foi difícil, o ano começou muito bom, com 2 títulos importantes, depois começou a desandar um pouco e hoje a gente está lutando aí a cada jogo, agora são 15 jogos, são 15 finais. Né, hoje a gente tem que olhar com toda a humildade do mundo, tem que olhar para a nossa Libertadores, vamos buscar pela Libertadores, né, e somar pontos, são 45 pontos agora que a gente tem que buscar o máximo possível, né, e só depende da gente. O Atlético venceu apenas um dos seus 5 últimos jogos no Campeonato Brasileiro e por isso tem a missão de vencer o América mais uma vez nesta temporada. Para a partida, o técnico Cuca não tem muitos problemas, além dos desfalques de Otávio e Igor Rabelo, que seguem em recuperação. A expectativa de que o atacante Eduardo Vargas volte a ser relacionado pelo treinador. Quem diria, né? 25 de agosto, a gente está falando... Começo do ano, todo mundo projetava o Atlético brigando nas cabeças por tudo, né? Claro. E a gente está falando de pressão de torcida, o Hulk, ídolo, estrela do time, falando... que o que resta é batalhar essas rodadas finais aí para buscar os 45 pontos o máximo possível para buscar a Libertadores no ano que vem. O que é uma pena, é frustrante, porque, de fato, a temporada anterior do Galo foi magnífica, quase irretocável. Vamos falar que foi irretocável, vai. Ganhou o Brasileiro depois de meio século, ganhou a Copa do Brasil, caiu na Libertadores. Invicto, ainda tinha o critério do gol marcado fora de casa, que beneficiou o Palmeiras para ir à final. Mas, enfim, foi uma temporada histórica. Talvez não se repetisse neste ano. Mas, assim, pensava, vai brigar então pela Libertadores, pode brigar por Libertadores e Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Puxa vida, saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores e no Brasileiro está muito distante, muito mesmo, da briga pelo título. Porque é o seguinte, não adianta falar assim, só está longe do Palmeiras, 10, 12, 13 pontos, sei lá quanto que é no momento. São 14. Aumentou por causa do fim de semana. Não é só longe de 14 pontos do Palmeiras, ele está também mais distante do Fluminense, do Flamengo, do Corinthians. Então, todos esses teriam de tropeçar demais e o Atlético ter uma campanha absurdamente impecável até o final para chegar ao título. Então, a conta não é apenas ver qual é a distância do líder, em que posição ele está, quem também está à sua frente. Então, resta, de fato, ao Galo empenhar-se para terminar dignamente o Brasileiro, sim, e uma vaga na Libertadores, como um consolo, para diminuir um pouco a frustração. E a chegada do Cuca, muito atleticano botou fé que a coisa ia melhorar, ainda não mostrou em campo o resultado. O Cuca arriscou-se, né, chegar no momento de turbulência do Galo e agora vai ficar naquela de tentar levar o time à Libertadores.
está parecendo esse roteiro com aquele do Palmeiras. Ele foi campeão em 2016, tirou o time assim de uma fila de 22 anos, saiu, assim que terminou o campeonato, preciso dar um tempo, descansar e tal, foi para casa. Em 17 o Palmeiras fez experiências, quando ele voltou também não deu certo e foi um trabalho perdido. Espero que conclua no Galo este trabalho, mesmo que no fim do ano diga assim, olha, não quero continuar, mas com o Galo na Libertadores, na fase principal já, de grupos, direto. E o STJD puniu o árbitro Anderson Daronco por causa daquele entreveiro com o Hulk na confusão, aquela confusão no jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo. É complicado, hein? É briga boa, hein? É briga de... Ô, louco, velho. Eu que, ó... Bíceps grande. Eu me mandava. O árbitro vai ter que pagar R$5 mil em cestas básicas e precisa emitir uma nota com explicações ao Hulk e ao Clube Atlético Mineiro. Nesta quinta-feira, o atacante falou sobre o caso. Acho que para mim, só em a verdade vir à tona, né, já é o justo. Para mim, eu sou o cara que eu friso muito pela verdade e é sempre bom quando a verdade ela prevalece, né? Independente de qualquer coisa, eu sempre frisei desde que eu cheguei aqui no Brasil, o primeiro jogo que o Daronco captou nosso, eu sempre, né, respeitei desde o começo e falei que para mim ele é um dos melhores árbitros que tem aqui, tenho muito respeito por ele, né, por um jogo ou outro que eu acabei me desentendendo com ele em algumas situações assim, que eu vou mudar o respeito e a admiração que eu tenho por ele. Desejo tudo de melhor para ele, né, e que ele possa vir exercer o trabalho dele da melhor maneira possível. Tudo bem. Muito bem. Série B agora, o Grêmio está fazendo a contagem regressiva aí para a volta à Série A. Vai enfrentar o Ituano nesta sexta-feira, então o negócio é conter a ansiedade agora. Os detalhes do Tricolor com Gustavo Berton. Show Série B! O gremista anda mesmo louco para gritar que está de volta à Série A. E quer uma boa notícia? Falta pouco. Os especialistas afirmam que são necessárias mais 5 vitórias nos 12 jogos que restam. E aí, já viu, né? Não tem quem não fique ansioso. Talvez uma das virtudes que eu tenha, né? Se não é controlar a ansiedade, conseguir escondê-la bem. A gente tem o objetivo de primeiramente subir, mas vamos continuar brigando, não vamos desistir. Segura a ansiedade, rapaziada, pois a vitória sobre o Ituano pode colocar o Grêmio na segunda posição na tabela e ainda mais perto do objetivo. Para isso, o Grêmio precisa vencer, ou melhor, voltar a vencer, já que não consegue há 2 rodadas. A próxima chance é nessa sexta-feira, aqui na Arena contra o Ituano. Uma vitória iria acalmar muito essa ansiedade? Ou não, né? É que quanto mais perto, mais ansiedade bate, né? Bom, a rodada também pode ajudar. Bahia, segundo colocado, e Vasco, o quarto, se enfrentam em Salvador. Isso quer dizer que um dos dois para nessa rodada. O líder Cruzeiro recebe o Náutico, último colocado nessa Série B, e a vitória praticamente garante o acesso dos mineiros. Além dos seus jogos, os 4 primeiros da tabela contam com o tropeço do Tombense, que se vencer o Guarani, alcança a 5ª colocação. Já percebeu, né? Jogo daqui, secação dali. Não é só o torcedor gremista, mas tem mais gente pelo Brasil querendo gritar: Show Série B! Mais uma parada no esporte. FC Bayern München, FC Liverpool, Manchester City FC, FC Barcelona, FC Paris Saint-Germain. What a nice draw for all football fans. Mr. Lewandowski, see you soon in Munich.
É isso, Champions League. Teremos a fase de grupos até novembro, até antes da Copa. A fase de grupos será toda disputada, com todos os jogos. Olha o grupo aí, Antero. Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers. Grupo bom, grupo A. Muito bom, muito complicado. É difícil cravar 2 que passam aí, mas eu arrisco Napoli e Liverpool. Vamos para o grupo B. Tem Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Clube Bruges da Bélgica. Eu vou de Atlético de Madrid nesse daí e também Bayer Leverkusen. Eu vou até dar uma secada no Porto? Não. Mas tem disputa aí. Agora vem um complicado. Grupo C, é o grupo da morte? Esse é complicado. De novo, Bayern de Munique e Barcelona, né? Como no ano passado. E tinha o Benfica no grupo no ano passado. O Benfica que avançou, o Barcelona ficou pelo caminho. Nesse daí eu vou Bayern e Inter. Bayern e Inter? Bayern e Inter. E dessa vez é o Lewandowski enfrentando seu ex-time, né? O gigante bávaro. É verdade. Será que vai ter gol do ex? Grupo D, Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marselha. Esse aí é um grupo também bem equilibrado, embora não tenha nenhum favorito. Mas vou de Tottenham e Sporting. Esse é o grupo realmente... É bem, né? É difícil cravar os dois. Pode ser qualquer um deles. Podia mudar os outros dois, se quisesse. Grupo E, Milan, Chelsea. Esse aí pode ser chamado de grupo da vida para os dois gigantes, para o Milan e para o Chelsea. Teoricamente, sim. Red Bull Salzburg também pode fazer um barulho. Esse é que é o problema. Dinamo Zagreb. Mas em princípio, se olhando assim, é Milan e Chelsea? Sim. Grupo F agora, do atual campeão Real Madrid, do Leipzig, do Shakhtar Donetsk. Mesmo enfrentando a guerra na Ucrânia, vai para a disputa. E o escocês Celtic. Meu time. Eu vou de Real e Leipzig. Real e Leipzig. Grupo G, então. Manchester City, Sevilha, Borussia Dortmund e a zebra aí é o Copenhague. O Sevilha é complicado. Manchester, Borussia. Sevilha é o senhor Europa League. Europa League. E aí temos o grupo H. Difícil também, hein? Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. Para mim, Paris Saint-Germain, ok. Juventus e Benfica, que eu fico um pouco na dúvida. Juventus. O Di Maria, agora jogador da Juventus, enfrentará seus antigos companheiros. Companheiros de PSG. Vamos lá. O campeão da Champions, o Casemiro, mas fora da disputa pela orelhuda nesta temporada, agora é jogador do Manchester United. A Nathalie Geder bateu um papo exclusivo com o volante da seleção brasileira e, claro, entre outros assuntos, falou dessa troca do Real pelo Manchester. Vamos conferir como foi o papo. A chegada de um craque em um dos maiores clubes do mundo não deveria surpreender muita gente. Mas quando o craque em questão deixa o atual campeão europeu rumo ao Manchester United cheio de problemas, os olhares ficam mais desconfiados. Eu senti que era um fim de um ciclo. Eu senti que era o fim de que eu tinha dado tudo para aquele clube. E eu ainda tenho 30 anos, estou me sentindo com muita força, com muita vontade. Por que não disputar a Champions League não foi um fator impeditivo? Tenho 5, né? Essa é uma boa resposta. Mas não é porque eu tenho 5, eu não quero colocar o Manchester, não é por isso. Aí a gente vai falar aqui que não quero ficar sem jogar Champions. Não. Porque claro, a gente vê muito jogador em janela de transferências colocar a Champions League como uma condicional. É comum até. Claro que sim. Até mesmo a Champions League é o campeonato mais importante que todo mundo quer ganhar, né? Mas como eu falei, é a ilusão de querer aprender. E o Manchester ele sempre foi muito carinhoso comigo, ele sempre foi muito atencioso comigo desde o primeiro dia, sempre me demonstrou um interesse muito grande por mim. Se ano que vem nós não conquistarmos de estar na Champions League ou não conquistar a Premier, eu vou ser o cara mais triste, vou estar muito nervoso, vou querer estar na Champions League, né? Até mesmo pela grandeza do clube, né? Mas a gente sabe que isso é com trabalho, isso é com dedicação. E para ajudar a empurrar esse Manchester United para frente, alguns velhos conhecidos. Fred, Varane e talvez Cristiano Ronaldo, cujo futuro ainda não é possível cravar. Bom, o Cris
o Cris, né? Já é íntimo, né? Na verdade é muito tempo com ele, né? Então foi um cara que sempre, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, foi um cara que me ajudou muito, me tá dando muito conselhos, me tá falando muito comigo. Então, sem dúvida, o Cris está me ajudando e tomara que ele fique com a gente aqui, porque é um grande jogador, é um jogador um dos melhores de todos os tempos e bom, sem dúvida para nós é um jogador muito importante para nós. O novo treinador, Erik ten Hag, costuma gostar de volantes que saem com a bola. Casemiro já mostrou sua excelência com outras características mais defensivas, protegendo a zaga. A gente pode esperar um Casemiro saindo um pouco mais? Você acha que nesse primeiro momento realmente é trazer essa consistência defensiva? Bom, isso depende do que o treinador me pede, né? Claro que, afinal, cada jogo se ganha de uma forma, cada jogo se joga de uma forma, né? Tá muito claro que o meu estilo de jogo todo mundo já sabe, a gente não precisa ficar aqui repetindo várias vezes, né? Mas, como eu falei, eu sou um soldado mais que quero ajudar meus companheiros. Casemiro chega ao United com 30 anos, abraçando um contrato longo de 4 anos, fortemente linkado a performance, metas e desempenho. Os desafios pessoais e coletivos são grandes e a animação também. Parecia uma criança de 18 anos, de 20 anos, porque é sensação diferente, né? Você está acostumado com o clube há muito tempo, mas a sensação é de muita vontade, de muita ilusão, de que comece já, né? E deve começar já neste fim de semana, estreando contra o Southampton. A alegria pode ser de um garoto, mas a qualidade e o currículo é de um experiente multicampeão. Destaque agora para eliminatórias para a Copa do Mundo FIBA. Jogo em San Juan, em Porto Rico, e deu o time da casa contra o Brasil, 75-72. A seleção brasileira dominou boa parte do jogo. Lucas Dias jogou bem, teve 16 pontos. Léo Mendel teve 15 pontos. Mas no quarto período, a bola tripla porto-riquenha começou a cair. Drummond Waters foi o destaque da equipe com 29 pontos. O Christoph Ortiz também jogou bem, teve 15 pontos. Agora Porto Rico tem 4 vitórias e 3 derrotas. E o Brasil tem 5 vitórias e 2 derrotas. O Brasil, na segunda-feira, 7h30 da noite, com a ESPN 4 e Star Plus, enfrenta o México, fechando a primeira janela da segunda fase, em busca de uma vaga para a Copa do Mundo da FIBA. Repetindo, daqui exatamente um ano, com transmissão da ESPN e Star Plus. Romulo Mendonça para o Sport Center. Valeu, Rômulo. Ainda no basquete, você vai começar a acompanhar hoje uma história que vem de Tefé, município do interior do Amazonas, que prova que o impossível não existe. Com o apoio da Liga Nacional de Basquete, que é a organizadora do Novo Basquete Brasil, que se acompanha aqui nos canais ESPN, o projeto Super Basquete Social juntou a persistência de um professor, seus pupilos e o amor pela bola laranja em histórias que se cruzam, atravessando até mesmo uma pandemia. É o primeiro episódio dos Gigantes de Tefé. Tefé é um pequeno município no coração da Amazônia. Na terra onde as estradas são os rios, jovens jogadores de basquete se divertem. Meu nome é David Manuel, eu tenho 17 anos e sou apaixonado pelo basquete. Meu nome é Lucas Marcel e basquete é minha vida. Os dois fazem parte do projeto Super Basquetebol Social, comandado pelo professor Renato. Eu cheguei aqui na cidade de Tefé em 2011, eu sou carioca, Rio de Janeiro, flamenguista e beija-flor, é bom deixar isso registrado.
E esse projeto é o esporte aliado à educação. Às terças e quintas, quando o sol faz chuá no Rio, o treino começa. Com a pandemia do coronavírus, Renato precisou tirar o time de quadra. E a parte difícil é que, dentre esses nossos alunos, alguns acabaram perdendo entes queridos, né? O Lucas está com 2 anos que papai partiu para outra, né? Então o Lucas ficou um menino muito sofrido, assim, não é de falar muito, mas a mãe, ela sente, ela conhece. Muitas pessoas entraram em depressão e chegaram a cometer suicídio, ou tentaram, e isso é muito ruim. E tipo, eu até pensei muitas vezes em fazer isso, porque era uma dor que eu não estava aguentando mais. Dá pra dizer que o basquete salvou sua vida? Dá pra dizer que o basquete salvou minha vida. Vida que é feita de chegadas e partidas. São meninos do interior do Amazonas, de Tefé, moram no meio da floresta, que fazem basquete e estão indo para Manaus disputar uma competição. Meu coração ele tá meio aflito, né, por causa que é a primeira vez que ele vai e sem dinheiro ainda, né, porque eu trabalho à noite e essa semana não ter trabalho para mim, vai assim a 1000. Bora, Léo, bora, Léo. Vamos parar o jogo lá, mano. Não, bota no preciado, Agora é só navegar por entre os diferentes tons e costumes amazônicos. Na quadra de número 1, as escolas que irão disputar a grande final. Eu não estou falando de esporte, não, estou falando da vida. O impossível não existe. Sensacional. Que bonito. E o nome Tefé tem tudo a ver com o que a gente viu aí, né? Essa reportagem. E que bonito. Eu sei que é chovendo molhado, mas como o Brasil é lindo, diversificado, é grande. Eu lembro que quando o Brasil foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 16, na época tinha uma coluna no Estadão, eu falei, eu quero uma Olimpíada aqui no Brasil, mas um dia que o Brasil tenha o esporte como algo tão corriqueiro, em que cada esquina, em cada quadra, em cada colégio, a gente tenha uma quadra, uma pista, uma piscina, coisa que nós ainda não temos, né? Mas quando eu vejo histórias como essa, eu fico um pouquinho mais animado. Nós deveríamos ter isso e muito mais. A meninada praticando esportes dos mais variados tipos. Essa musiquinha me deixa nervoso, pô, já tá na hora de ir embora. Fica o convite, né, Antero? Nesta sexta-feira aqui no Sport Center você acompanhou o desfecho dessa história de vida e amor pelo esporte na segunda parte dessa produção da Liga Nacional de Basquete. Fique ligado. Valeu, boa sexta-feira pra todos nós. Nessa sexta, 11h30, né? 11h30 estaremos aqui. Tá bom. De volta. Valeu, Antero. Valeu, Fã de Esporte. Tá quebrado, 11h30? É diferente. Estaremos aqui.